E a Cabalá, muito do que é ensinado na Cabalá não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ela fere veementemente a palavra de Deus. Então, como é que eles justificam o surgimento da Cabalá? Bom, eles vão dizer que a Cabalá já existia desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, a Cabalá já existia. E que um dos primeiros, de fato, a pregar a Cabalá foi Abraão. Abraão pregava na sua tenda. Então, Abraão fazia o quê? Abraão, ele pregava, ensinava a Cabalá às pessoas na porta da sua tenda. Olha só, daí surgiu uma ilusão, um livrinho que apareceu, o Sefer, que é considerado o livro de Abraão, que ele ensinava a Cabalá. É um absurdo. Isso nada tem a ver com a palavra de Deus. É só para respaldar esse ensinamento que é sincrético. Não contente, eles disseram, tá bom, chegou com Abraão ensinou a Cabalá, mas aí quando Moisés, o Moisés mesmo, que ele chama de Moshe Rabbeinu, Moisés, subiu ao monte, Deus entregou para Moisés 2 torotes. A palavra torotes, expressão hebraica para dizer torás, no plural. 2 torás, 2 torotes. Uma torote é essa escrita, os 5 primeiros livros. Que está aqui, que chama Torá escrita, que ele chama. A torote escrita. E a outra Torá é a Torá oral. E nessa Torá oral veio o Talmud, o conhecimento do Talmud, que é dividido entre Mishnah e Guemará, e também veio os ensinamentos de Cabalá para Moisés. Aí Moisés faz o quê? Escreve uma torote, uma Torá, que é escrita, mas a oral ele faz o quê? Ele retém, porque Deus diz o quê? É segredo. É um conhecimento oculto, não pode passar para todo mundo, Moisés. E aí Moisés vai fazer o quê? Com o tempo Moisés vai passando somente para algumas pessoas específicas. Quando ele morre, esse conhecimento foi passado oralmente, tá? Oralmente. E aí foi passado de geração em geração a Cabalá. Até chegar, basicamente, em todos os descendentes aí, foram passando. E aí, quando chegou um certo tempo, a Cabalá se tornou algo assim, muito difundida. Outras pessoas passaram a ser grandes expoentes da Cabalá. Então tem o Abraão, tem o Moisés, que é um grande expoente, de acordo com eles. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. É pura fantasia, é pura historinha contada. Moisés nunca recebeu ensinamento de Cabalá. Nunca recebeu. Então você precisa tomar cuidado, por quê? Porque muitas das vezes o rabino está ensinando e ele está dizendo assim, está na Torá. E aí você diz, puxa, então está na palavra de Deus, está lá. Mas em qual Torá que ele está falando? Muitas das vezes ele está falando que está na Torá oral. Que parte dessa Torá oral é Cabalá, que nada tem a ver com a palavra de Deus que não foi dada a Moisés de maneira nenhuma. Tá bom? Então você precisa tomar cuidado. Então a Cabalá foi sendo difundida. Tá, mas precisava ganhar uma maior expressão. E, certa feita, nós temos aí hoje vários livros sobre Cabalá. Um dos livros mais importantes e que os judeus têm grande admiração de Cabalá é o Zohar. O Zohar é um livro de Cabalá. Um livro extremamente cabalístico. E, basicamente, a maioria dos rabinos são rabinos cabalistas. Eles baseiam o seu ensinamento na Cabalá. E o Zohar é um dos livros mais importantes de Cabalá dentro do judaísmo. O Talmud carrega também muitos ensinos cabalísticos. Por quê? Porque os rabinos foram influenciados pela Cabalá. Aí eles vão dizer o quê? Moisés transmitiu aos sábios e foram transmitindo, e chegou até nós. Então, observa, o Zohar, que é um dos maiores livros de Cabalá hoje dentro do judaísmo, vamos ver como é que ele surgiu para você ver que é uma historinha contada. Então, o Zohar, que é um dos maiores livros de Cabalá, surgiu da seguinte forma. Preste atenção, para você cair de costas aí. Olha que invenção. Um dia, um rabino chamado Rabi Shimon Bar Yochai, um dos maiores rabinos em Israel. Recentemente, agora no final de abril, houve um evento em Israel, onde era um evento estimado para 10 mil pessoas, só poderia ir 10 mil pessoas, mas a mídia
ela computou em média de 50 a 100 mil pessoas que dentro daquele evento. E houve aí uma catástrofe, né? Uma das barras cederam, o pessoal caiu, houve pisoteamento, pessoas morreram. Por quê? Porque existe uma comemoração anual onde as pessoas vão no túmulo desse rabino, que é o Rabi Shimon Bar Yochai, um dos maiores rabinos cabalistas, tá? Ele é do século I. Ele morreu por volta do ano 160 depois de Cristo. Agora observe como é que esse rabino recebeu o livro do Zohar, que o livro do Zohar parte dele junto com o filho. O que aconteceu? Esse rabino, Rabi Shimon Bar Yochai, ele tinha um mestre, que é um dos maiores rabinos também dentro do judaísmo, chamado Rabi Akiva. Para você que estudou essa questão dos rabinos em Israel, você vai... Rabi Akiva é um dos maiores rabinos daquele tempo. E Rabi Akiva tinha o seu discípulo, que era o Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Akiva morreu, e quando Rabi Akiva morreu, pelo Império Romano, passaram pente quente na pele dele, fizeram ali, torturaram o Rabi Akiva e tal. O Rabi Shimon Bar Yochai era um dos maiores discípulos do Rabi Akiva, e uma certa feita, o imperador romano perseguiu, mandou perseguir aí o Rabi Shimon Bar Yochai, e ele fugiu e se escondeu em uma caverna ao norte de Israel. E ao se esconder com seu filho na caverna no norte de Israel, isso eu estou falando no primeiro século depois de Cristo, tá? O que foi que aconteceu? Ele passou 12 anos dentro dessa caverna. Olha que historinha mal contada, olha que historinha esquisita, presta atenção. Para que assim surgisse um dos maiores livros de Kabbalah hoje do mundo. Observe. Então ele passou 12 anos dentro de uma caverna no norte de Israel, com uma única roupa, e ninguém levava alimento para ele e para o seu filho. Olha só. Aí Deus fez o quê? Um milagre na caverna. Como ele estava escondido, para que não pudesse ser morto, porque o imperador decretou a morte dele, ele se escondeu, e aí ninguém sabia que ele estava lá, escondido. Aí Deus fez o quê? Um riacho surgiu dentro da caverna, e fez uma alfarroba, uma planta de alfarroba, surgir dentro da caverna. E o Rabi Shimon Bar Yochai, o seu filho, olha só que interessante, eles se alimentavam dessas alfarrobas e bebia dessa água que Deus fez brotar um riacho ali dentro como um milagre para que eles pudessem sobreviver durante 12 anos. Mas pasme, ainda não terminou a historinha. Segue a historinha, contada por eles. Olha só. Então, durante esses 12 anos que o Rabi Shimon Bar Yochai e o seu filho ficaram dentro da caverna se alimentando de alfarrobas e bebendo essa água, como eles só tinham uma muda de roupa, o que era que eles faziam? Eles ficavam enterrados até o pescoço, abriam um buraco e se enterravam, ficavam na terra, até chegar o Shabá, tá? Até chegar o Shabá. Quando chegava o Shabá, eles faziam o quê? Eles saíam e colocavam aquela roupa. Quando acabava o Shabá e eles precisavam descansar, eles entravam dentro da terra e ficavam sem a roupa. Só usava a roupa na ocasião especial que era o Shabá. Olha só, presta atenção. Até que ponto vai a ilusão, a mística? Preste atenção. Então, eles viveram assim durante 12 anos dentro dessa caverna. Agora observe, para que esse livro Zohar pudesse surgir. Bom, mas ainda tem mais ilusão, tem mais historinha. Durante esses 12 anos, Rabi Shimon Bar Yochai e o seu filho recebiam a visita de Moisés e de Elias, que vinham ensinar coisas profundas da Torá para eles, que aí é a Kabbalah. Então, trazer interpretações nunca vistas, coisas que ninguém nunca viu, para que de fato surgisse o livro do Zohar. Então, muito do livro do Zohar surgiu de como? Moisés e Elias vindo ensinar ao Rabi Shimon Bar Yochai, dentro de uma caverna. Olha só até que ponto chega a mística. E aí as pessoas acreditam nesses livros. Tá? Não contente, vai mais um pouquinho.
Quando completou 12 anos, o Rabi Shimon Bar Yochai e o seu filho dentro daquela caverna, Deus vem e fala para ele: você está pronto, pode sair. Quando ele saiu da caverna, olha só, presta atenção. Quando ele saiu da caverna, parece piada, né? Aí ele olhou um moço, quando ele viu um moço trabalhando no Shabat. Aí quando ele olhou para aquele moço, automaticamente saiu fogo dos olhos dele. Saiyajin, né? Dragon Ball Z. Saiu fogo dos olhos dele, começou a queimar o moço de tanto poder, né, que ele tinha. E ali o filho dele pegou, ficou olhando assim pro pai, o Shimon Bar Yochai, e olhou pro rapaz. Quando ele olhou pro rapaz, o fogo começou a apagar e o moço voltou ao normal. Aí a voz do céu vem e diz para ele: volta para a caverna, porque você não está pronto ainda não. Ó, a voz mandou sair, porque ele estava pronto. Agora a mesma voz de Deus manda ele voltar, porque ele não está pronto. Aí ele passa mais um ano dentro da caverna, aprendendo com Moisés e Elias a respeito da Torá, onde ele vai escrever a Cabalá, e muito da Cabalá que está no Zohar, que é o livro do Zohar, partiu de um ensinamento de Elias e Moisés para o Shimon Bar Yochai, e ali das suas interpretações em relação à Torá. Então hoje o livro do Zohar, ele é assim, nível hard dentro da Cabalá. Então observe. E outros livros que tem sobre Cabalá, mas eu vou falar do mais importante. Tá bom? O Talmud também carrega muito a Cabalá, muita historinha. Tá? Então você observa que a Cabalá não é confiável. Deus nunca deu ensinos cabalísticos para Moisés, para Abraão. Deus nunca mandou Moisés e Elias vir aqui ensinar Cabalá para o Shimon Bar Yochai, Rabino Shimon Bar Yochai. Então esses ensinos cabalísticos são perigosíssimos. A Cabalá ensinou para o judeu o quê? Que existe reencarnação. Você está pensando que reencarnação é algo somente do Espiritismo? O Espiritismo, que é recente, que trouxe reencarnação? Não. A Cabalá já ensinou a reencarnação para o judaísmo. E todo judeu, com exceção do messiânico, é claro, né? Alguns messiânicos também podem acreditar. Estou falando do judeu que não acredita em Jesus. Eles acreditam em reencarnação. E pasmem, você pode reencarnar e pode voltar não só em uma pessoa. Você pode voltar também como um mineral, uma pedra. Se você era alguém que falava muito da vida dos outros, falava mal, tinha a mania de falar mal, você volta como pedra. Né? Pedra dura. Tá? Se isso fosse verdade, irmão, meu Deus do céu, a gente tinha muita pedreira. Olha, irmão, não ia faltar pedra no mundo, porque tem gente da língua grande, né? Então observe como que é. Então, a Cabalá ensinou para o judaísmo reencarnação, e eles acreditam nisso. Você já pensou nisso? Agora a pergunta é: aonde que está na Torá, dada por Deus a Moisés? E aonde está nos profetas? E aonde se encontra nos salmos, nos demais livros, os livros poéticos, os profetas maiores, os menores? Aonde está apoio escriturístico para a reencarnação? Mas o judeu hoje acredita, o judaísmo de hoje abraçou a reencarnação. Observe até que ponto essa turma chegou. Então a Cabalá ensinou a reencarnação. A Cabalá ensinou que Elias é uma reencarnação de um dos parentes de Moisés e Arão. A Cabalá ensinou que quando Elias aparece, ele já é uma reencarnação. E agora ele se tornou um anjo. Elias é um anjo. Olha só. Até que ponto a Cabalá bagunçou a fé judaica? E eles acreditam assim. Não, verdade, Elias é uma reencarnação. Elias agora é um anjo do Senhor. Elias é o anjo responsável e guardador da Berit Milá, ou da Brit Milá, como você queira, que é a circuncisão. Olha até que ponto essa turma chegou. Deixa eu lhe contar uma historinha da Cabalá que o judeu conta como se fosse da Torá, a respeito de Elias. Preste atenção. Talvez você possa aí dizer: meu Deus, mas como é que consegue inventar isso? Então vamos procurar na Escritura onde que está que Elias é a reencarnação. Na Torá de Deus? Não tem. Na Cabalá tem. Vamos procurar na Escritura aonde mostra que Elias, ele é um anjo guardador responsável da Berit Milá, da circuncisão. Nós não encontramos, não tem. Na Cabalá tem. Olha, até que ponto essa turma chegou. Então, cuidado.
porque muitos ensinos cabalísticos estão muitas das vezes sendo transportados até para as nossas igrejas. Então, quando você vê muita historinha, muito continho, e alguém diz é tradição judaica e tal, e tudo, cuidado, porque muitas coisas que já ouvi em púlpitos não passam de Cabalá, o ensino místico, sincrético e antibíblico. Deus não deu o Cabalá para Moisés, para Abraão, para nenhum dos seus servos. A Cabalá é um ensino místico sincrético que foram abraçados ensinamentos de outras religiões e os judeus abraçaram como palavra de Deus.